amor, povo amado da Babilônia! Está começando o Escola Demonical, um podcast onde eu conto histórias do amor cristão responsáveis por você, em momentos de solidão e carência, achar que é uma boa ideia voltar com aquele seu ex-manipulador, porque dessa vez vai ser diferente. Eu sou a dracma perdida Sara e estou aqui com a nossa ovelha desgarrada Dani. Olá, pessoas! Somos vivas, sobrevivemos. Sobrevivemos. O povo de Deus se levantou contra o inferno, mas o inferno venceu mais uma vez. Tá voltando. Agora com força total. Força total. Com força total. Com força total, mas tá voltando. O tema de hoje dispensa maiores apresentações, por isso vamos direto para os nossos recadinhos. Você pode mandar as suas murmurações, contendas e fofocas pro e-mail escolademonical@gmail.com. Sigam a gente nas nossas redes sociais, @escolademonical, que é onde anunciamos os novos episódios e postamos os cortes também. Comentem e marquem a sua tia crente do círculo de oração para ela ficar bem escandalizada e gerar aquele engajamento gostoso, espalhar a palavra. Caso você também esteja assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar e aquela coisa toda. Na quarta-feira, nós vamos ter o culto de libertação. Não posso garantir que vai ser nessa quarta-feira, porque, o inimigo, ele se levantou fortemente contra nós. Mas nós estamos na peleja para vencer. Mas esse culto de libertação vai sair. E no culto de libertação nós vamos assistir e comentar os grandes ícones da cultura pop gospel e fazer aquela análisezinha gostosa, entendeu? Ou provavelmente passar muita raiva, muita vergonha alheia também. Porque filme gospel é complicado. Não sei com quem que eu tava falando que existem 3 tipos de filme. Filme bom, filme ruim e filme gospel. E assim, eu não sei com quem que eu falei isso, gente. Eu acho que... Não sei com quem que eu falei isso. Mas quem nunca viu o filme gospel, eu duvido, que a gente é obrigado a assistir esses troços, vão entender por que são 3 colocações. Se você gosta do nosso conteúdo, envie o seu dízimo ou a sua oferta de amor para a chave Pix escolademonical@gmail.com. Seu dízimo e a sua oferta de amor pode ser no valor que você quiser. O importante é você abençoar essas servas do demônio altíssimo e ele vai te retribuir em dupla medida, abundante e recalcada. Né, Dani? É isso aí. Abundante e recalcada. Faz sentido ela. Caraca, essa pessoa que não lê Bíblia, é isso que acontece quando a pessoa não lê Bíblia. Ela não conhece o significado das palavras. Fim dos recados. Na aula de hoje, ela veio com uma sugestão do nosso ouvinte Ramon, que me enviou o vídeo da Biquarentona falando sobre a conversão da Catilares. Inclusive, o canal Biquarentona eu recomendo fortemente. Se você não conhece, por favor, conheça. Você precisa conhecer esse cara, ele é maravilhoso. Ramon, também, muito obrigada pela sugestão. E nessa noite, Deus, ele me tocou como de um pai que falava: que hora você vai voltar pra casa? Então vamos falar do Filho Pródigo. Você conhece o Filho Pródigo, Dani? Não. Não? Não. Gente, uma história clássica. Será? Eu não Vamos sei. ver. Vamos ver. Às vezes eu conheço, eu não sei pelo nome. Vamos ver. Essa história, ela fica no livro de Lucas 15, do 11 ao 32. Aham. E faz parte de uma trilogia de itens perdidos que Jesus contou numa das suas andanças lá por Israel. Como assim, itens perdidos? Você vai... Uma garrafa tava perdida no meio do deserto, eles encontraram, aí tinha lá um recado de Jesus. Não. É isso? Não. O item perdido é o protagonista das histórias que Jesus contou, entendeu? Não, o que é um item perdido? Um item perdido, mas deixa eu contar a história, vamos com calma. O que é um item perdido, gente? É um pedaço de papel, é um lápis. Vamos é o com item calma? perdido que eu perdi atrás do sofá. Sim. Sim, o quê? Sim, é o lápis que eu perdi atrás do sofá? Calma, deixa eu contar. Tá bom, desculpa, Vamos gente. lá. Vamos lá. Jesus começa contando a história de um pastor e suas 100 ovelhas. Uma delas se perdeu. E aí o pastor deixou as 99 lá no pastozinho e foi atrás dessa que se perdeu. Encontrou ela no meio de um monte de arbusto, toda arrebentada, salvou ela, limpou suas feridas e levou de volta para as 99. Essa é a primeira história que Jesus contou, Uhum. tá? E aí o primeiro item perdido foi a ovelha. Tá. Ok?
Vamos lá. A próxima história dessa saga é a história das 10 dracmas, que é o mesmo que moeda. Tá? Dracma é a mesma coisa que moeda. Uma mulher, ela tinha essas 10 moedas / dracmas e perdeu uma. Uhum. Aí, ela revirou a casa inteira até encontrar essa moeda. E quando ela encontrou essa moeda, ela fez toda uma festa, chamou todas as amigas pra comemorar o encontro dessa moeda e foi aquela coisa linda. Que foi? Engraçado, ela deve ter usado as outras 9 pra fazer a festa pra uma, né? Que É verdade. fazer festa tem que gastar dinheiro, né? É verdade. Nossa, era... Caraca! Nossa, agora você... Gente! Ué, Lógica. nenhuma. Eu tô procurando uma moeda. Aí encontrei a moeda. Ao invés de eu só dizer, legal, encontrei a moeda e guardar ela de volta, não, vou fazer uma festa. Agora, aí gasta as outras 9 pra comprar uns quitutes, uns refri. Gente, festa é um bagulho caro, hein? É um bagulho caro. Mas enfim. E aí nós chegamos ao desfecho da trilogia, que é a história do filho pródigo, tá? Esse é o novo item perdido. Vamos lá. Era uma vez um pai de 2 filhos. Um dia, o mais novo chega pra esse pai e fala, me dá toda a minha parte da herança, porque eu vou viver minha vida. Vou festar e é isso aí. O pai, bondoso, compreensivo, que entende que o filho quer voar no dia em que sair de casa. Minha mãe me disse, filho, vem cá, né? Ele vira pro pai e pro filho e toma aqui, filho, toda a sua parte, sem discutir, sem questionar, sem dizer você tá cometendo um erro, tem certeza, as suas escolhas, você vai pro inferno, sem falar qualquer coisa. Ele é 100% compreensivo, entrega e deixa o filho fazer as coisas dele. Ele não fala nada. O rapaz junta tudo e vai pra uma cidade bem longe dali pra aproveitar a vida de uma maneira incrível. E aí ele vai festar como uma pessoa muito independente, ele gasta tudo na bagunça, entendeu? Ele gasta tudo com mulheres, com bebidas, vai pra uma rave, entendeu? Ele fica loucaço, gasta tudo. E aí, óbvio, o dinheiro acaba, né? E aí ele fica desempregado, porque na verdade ele nem trabalhava, ele nunca trabalhou. Então ele resolve arrumar um trabalho num lugar lá, que é um rebanho de porcos, e aí ele vai virar pastor de porcos, porque além dele ter perdido todo o dinheiro, acontece uma fome na cidade em que ele tá. Então, tudo fica muito escasso, e aí ele vira pastor de porcos. Só que lá ele não tem muita comida, e ele olha pros porcos comendo, e ele fala, poxa vida, na casa do meu pai, os jornaleiros do meu pai, eles podem comer o que eles quiserem. Eles têm pão todo dia, enquanto eu tô aqui, desejando comer a lavagem dos porcos. Se bem que na Bíblia tá escrito que ele tá desejando comer as bolotas. Eu não sei se bolota realmente é a lavagem do porco ou é o cocô do porco que ele quer comer. Que nojo. Mas enfim, o cara tá lá na bosta, depois de ter festado muito, ele tá lá na merda. E aí, o que ele faz? Ele vira, tem aquele... Que ele não teve um coach pra dizer pra ele como investir, quanto que ele podia ter gastado em mercado, depois quanto ele devia ter guardado na caixinha da Nubank, quanto ele devia ter mandado pras finanças dele. Ficou faltando o coach ali. Hablou, né? Faltou o Kid Investor falar pra ele. Faltou. Porque você vê, o Kid Investor, ele não sabe nada de matemática, mas ele mesmo falou isso, que ele não sabe nada de matemática, mas ele entende tudo de investimento. Parece verídico. Faltou o primo rico. Faltou um primo rico na vida dele. Pra dizer pra ele que era só ele virar bartender, fazer juntar uma renda dinheiro, extra, né? fazer uma renda extra. Faltou, sabe o quê? Ele investir na Blaze. Faltou, infelizmente. Faltou. Ele não teve ele não teve esse mindset. Obrigada, era isso que eu tava pensando. Ele não teve esse mindset. Ele não teve esse mindset. Não teve. Então, o que aconteceu? Ele acabou virando pastor de porco, perdeu tudo, né? Ele Gastou, deve ter... Ele fez a linha... Como que é o nome daquele cara mesmo, hein? Aquele do Jesus humilha Satanás. Como é que era o nome dele? Pede bebida que pisca. Ah, o rei do camarote? O rei do camarote. Ele deu uma de rei do camarote. Ele chegou lá e de relógio, entendeu? Usando Armani. Trazendo a bebida que pisca pra todo mundo. Trazendo a bebida de pisca pra todo mundo. Só levando mulheres bonitas pra agregar valor ao camarote. E no final mas não pode ele ser acabou... bonita demais, lembra? Tem que ser bonita, mas não tanto.
A gente já conversou sobre isso em outras histórias. É verdade, a mulher não Mulheres pode ser bonita bonitas demais. também são um problema, porque aí elas são o pecado dos homens. São o pecado dos homens. Mas ele tava cometendo esse tipo de pecado. Esse que era o problema. Ele Ele tava pegando um monte de mulher bonita. verdade. Ele pegou um monte de mulher bonita, entendeu? É verdade. Morando com o pai dele, provavelmente ele tava pegando só mulher feia. E aí agora ele finalmente pôde pegar uma mulher bonita. Ele só tem mulher feia? Porra. Talvez seja por isso que ele não queria mais ficar com o pai dele. Se bem que não, né? Porque na casa de meu pai há muitas moradas e, enfim... Não sei o que tem a ver uma coisa com a outra, mas vamos lá. Aí, continuemos, né? Ele virou e ele percebeu, né, que com o pai dele, ele tava melhor. E aí ele falou, vou fazer o seguinte, vou sair desse perrengue, vou voltar pra casa do meu pai, vou admitir meu grandiosíssimo pecado de querer ser independente, admitir que é tudo culpa minha, porque do dia pra noite eu resolvi sair de uma casa confortável, perfeita, segura, abandonar a minha família pra poder viver essa loucura, viver essa falsa alegria, viver essa falsa felicidade, essa falsa liberdade, sair de uma família. Fazer com essa tal liberdade. Foi o que ele Estou pensou. na solidão pensando em você. No papito. Não sei se fico aqui ou mudo de cidade. Ou volto pro papito. Sinceramente, papi, não sei o que fazer. Eu andei errado. Eu pisei na bola. Nossa, achei que era melhor cantar outra canção. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Eu Trocaria troco a liberdade pelo seu perdão. Gente, foi isso que ele fez. Mano, foi isso que ele fez. Gente, o filho pródigo, ele fez exatamente isso. Exatamente. Caraca, porque ele falou, pai, me recebe de volta. Eu não mereço ser chamado seu filho. Ele se humilhou fortemente. Ele falou, vou me humilhar fortemente. E aí ele foi lá correndo pro Papito. Quando chegou lá, Papito ouviu chegar todo maltrapilho, destruído, estraçalhado. Abraçou ele. Ele ajoelhou, o filho, né? O filho ajoelhou. Falou, Papito, pequei contra o céu e contra ti. Não mereço mais ser chamado seu filho. Por favor, me transforme em um dos seus servos. E aí o Papito, querido, amoroso, compreensivo, cheio de bondade no seu coração, coloca um anel no dedo do filhinho, dá um banho nele, manda ele tomar um banho, se ajeitar todinho, corta todinho a barbinha, né? Cabelinho, não sei o que, deixa ele todo bonitão, bota uma roupa nova. Manda matar um bezerro pra fazer aquele bezerrão, a pururuca bem gostoso, entendeu? Monta um banquetão e chama geral pra comemorar porque o caçulinha dele voltou. O pai o recebeu de braços abertos. E no final da história, tem até a parte que o irmão mais velho fica bolado, porque o pai fez toda uma festa pra voltar, pra volta do caçula. E ele fala, mas eu sempre estive do seu lado, papaizinho. Por que que você tá dando uma festa pra ele? E pra mim você nunca deu nada, e eu sempre estive do seu lado, blá, 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 blá. Então, assim, mas, não importa, sabe? Eu sou a filha mais velha e eu acho isso uma grande palhaçada. Mas, enfim, toda uma palhaçada. Essa é a história do filho pródigo. Eu sou o caçula. Essa é a história do... Eu ganho festa quando eu chego na minha mãe. E o seu irmão mais velho? Também, porque ele mora no Canadá. Por que o nome é filho pródigo? É filho pródigo porque pródigo significa uma pessoa que esbanja demais. Basicamente é isso. Quando eu era mais nova, eu achava que filho pródigo era porque é o filho que foi embora. O filho que se afastou. Mas não. É o filho que esbanja muito. Eu achava que era tipo o filho preferido. Tipo, pródigo, sei lá como é que fala essa porra. Pródigo. Achei que era tipo o filho preferido. Não. Desculpa, Não. eu sou burra. Perdão. Não tem nada a ver. Perdão, gente, pelos vacilos. Mas a grande questão aqui, dessa história desse filho pródigo, é o valor que os crentes dão pra essa história. É que não tem nada demais essa história. Ok, continua. Não, eu não tô julgando, não. Eu tô... Na verdade, eu tô refletindo aqui onde que eu errei. Pra você não perceber o peso que essa história tem. Tá, enfim, vamos descobrir agora, vai lá. Não, eu quero que você faz a sua... conclui o seu raciocínio. É porque, tipo, o pai tinha condição, deu dinheiro pra ele falou, se divertiu e voltou. Tipo, o pai receber de portas abertas, ok, é um problema porque tá
não tá criando um limite pro filho, né? Do tipo, você vai lá, faz a bagunça e agora que ficou difícil pra você, você não quer ser um adulto, né? Bom, é assim que nós vemos a diferença de uma pessoa que não foi criada na igreja evangélica e uma pessoa que foi criada na igreja evangélica. Porque o que acontece? Essa história é uma Só trilogia. Não é isso, não é isso. É porque você levou pra um lado completamente racional, que é pra onde todas as pessoas que querem debater com o evangélico tentam levar a discussão. É sempre assim. Por exemplo, quando alguém vem falar que... porque vocês ficam dizendo que vocês... crentes promovem o ódio, sendo que Jesus disse que você tem que amar o próximo, que Jesus era amor. Mas as pessoas ignoram outras coisas que Jesus falou, que mostra que a gente precisa ser combativo, que a gente não, né? Os crentes, eles precisam ser combativos, eles precisam questionar, e eles precisam se meter na vida dos outros e tudo mais, sabe? E foi o que aconteceu. Você levou para um lado racional do tipo, ele... o pai devia ter questionado ele e essa coisa toda. Sendo que, na verdade, a história do filho pródigo, primeiro que é só uma história, não é realidade, sim. É uma parábola, né, de Jesus. Das vozes da cabeça dele. Exato. Com todas as metáforas, e todas essas metáforas, elas são sobre se afastar dos caminhos do Senhor. Aham. Entendeu? Então, tipo assim, a mesma coisa a história da ovelha perdida. Tanto da ovelha perdida quanto da dracma perdida. Por isso que por isso que é uma trilogia. E por isso que essas 3 histórias, elas estão no mesmo contexto ali. É uma atrás da outra. Jesus conta uma atrás da outra, que ele é bem didático, Jesus. É uma atrás da outra, pra poder contar sobre isso. E qual que é a intenção? É mostrar o seguidor, que às vezes é só um ingrato, e se afasta dos caminhos do Senhor, do lugar incrível que ele tá vivendo, só pela loucura ou porque ele se perdeu mesmo, porque ele é meio perdido, né? Mas o Criador, o Salvador, ele é pleno em bondade, cheio de amor, e ele vai atrás dessa pessoa para resgatá-la. Tá, então aí você tá vendo pelo ponto de vista do tipo, não ser um pai e um filho, mas sim um seguidor e a igreja. Exato. Mas aí é diferente. Jesus tinha que ser um pouquinho mais literal, né? Que as pessoas não têm essa interpretação. Tá, e se você for pensar desse jeito, sim, que aí é a igreja que vai dar do bom e do melhor para os seus seguidores, aí o cara sai da igreja, faz todas as bostas, se perde, depois volta pedindo perdão e a igreja vai lá e abraça ele de novo, sem julgamentos. Mentira! Exatamente. E o interessante nessas 3 histórias é que, na primeira história, que é a ovelha, é o pastor que vai até a ovelha e resgata ela. Na segunda história, é a mesma coisa. É a mulher que vai atrás da dracma e resgata ela. Aí, na história do filho pródigo, é o filho que volta. Entra na cabeça dele, olha tudo de errado que tá acontecendo comigo, e tudo de errado tá acontecendo comigo porque eu me afastei, então eu vou voltar. Qual é o problema? O problema é que, primeiro que essa história do filho pródigo, ela é muito usada para, principalmente para crentes, filhos de crente, enfim, ex-crentes de maneira geral, que saíram da igreja, né? E ela é usada para poder martelar na cabeça dessas pessoas que Jesus está esperando por elas. Que Jesus a ama plenamente e a quer de volta. E aí, no primeiro probleminha que acontece na vida dessa pessoa, é aí que a igreja entra. É com esse texto que ela entra. Para falar, olha aqui, coitadinho. Olha o filho pródigo. Olha o que aconteceu com o filho pródigo. E é isso que está acontecendo com você. Esse problema financeiro que você está passando é porque você se afastou dos caminhos do Senhor. Esse problema amoroso que você está passando é porque você se afastou dos caminhos do Senhor. Falando disso que você tá falando agora... Contando agora. Não sei se precisa entrar no podcast, mas aí você decide. Que teve aquele momento que a gente tava morando ainda... Antes da gente separar, tava morando ainda naquela casa com o Davi. E aí a gente teve uma pequena... Uma crise financeira. E aí você tinha acabado de mudar. E aí acho que você tinha tipo uma dívida com a Carla de uns R$700, assim. E aí você ficou se questionando se você devia voltar pro Rio de Janeiro ou continuar aqui. Eu ia citar exatamente esse momento. Porque é aí que entra a história do... Eu acho que todo mundo que já foi crente em algum momento e não voltou a ser crente, já passou por essa situação na vida, né? É porque é um luto, né?
você se afastar, você sair da igreja, você passa por um processo de luto, né? Às vezes você ignora ele e às vezes você simplesmente enfrenta ele. Então, tipo assim, quando eu saí da casa dos meus pais, eu não só saí da casa dos meus pais, mas eu também saí da dependência financeira deles e também da igreja, definitivamente. E isso foi uma ruptura muito absurda na minha vida, né? Então, tipo, no primeiro momento que eu passei por uma questão financeira, o filho pródigo bateu na minha porta. A história do filho pródigo bateu na minha porta. E aí eu pensei, será que foi um grande erro? E será que, na verdade, eu devia ter ficado lá? Só que o louco é que, no meu caso, eu fiquei muito abalada, comecei a chorar, fiquei desesperada. Entrei numa depressão de um dia. Foi uma depressão de um dia, porque eu comecei a chorar e fiquei pensando naquilo, mas aí ao mesmo tempo eu pensei, não era melhor, não era. Posso estar num perrengue assustador aqui, passando por uma dificuldade financeira absurda, entendeu? Tava tudo de cabeça pra baixo na minha vida, mas por pior que esteja, ainda é melhor estar onde eu tô. Ainda é muito melhor estar onde eu estou. Mas eu entendo que pra muita gente não é tão simples assim. Mas assim, eu acho que é óbvio que pra mim também foi fácil minha depressão durar só um dia, porque eu não tive... Como eu trabalhava dentro de casa, em momento nenhum eu passei na rua e alguém me entregou um folheto. Ou eu vi alguém pregando no meio da rua. Porque esse que é o problema. É assim que a igreja evangélica, ela se infiltra na nossa vida. É pegar o nosso momento de fraqueza, o nosso momento de fragilidade, de vulnerabilidade, igual qualquer seita faz, né? Vamos combinar aqui? Essas seitas, assim, elas tudo entra desse jeito, né? Pega o momento que você tá mais fragilizado e penetra, né? E que é mais frágil pra gente do que o momento que a gente resolve sair da igreja. Porque, realmente, o se afastar da igreja, você sente realmente uma liberdade, assim, um alívio, mas depois vem o medo, porque você fica, e aí? O que eu faço agora? Como é que vai ser agora? A minha vida girava em torno daquilo. Todos os meus amigos estavam na igreja. A minha rotina de semana era na igreja. Tudo meu era ali. Tem gente que começou a trabalhar por causa da igreja. Foi a igreja que arrumou trabalho. A escola, todos os estudos dela foi feito em igreja, então tudo dela gira em torno daquilo. Aí de repente você vai lá e se afasta. No começo é legal, mas depois você, a ficha vai caindo aos pouquinhos e você começa a ficar meio sem chão. E aí você fala, eu acho que é melhor eu voltar lá. Eu acho que na verdade eu tava errado desde o início. Porque uma coisa engraçada nessa história do filho pródigo é que Jesus, ele é muito sacana, né? Jesus é muito sacana. Porque ele não conta o antes. Tipo, por que ele decidiu que não tava bom? Por que o filho pródigo falou, não tá legal morar aqui? Não tô gostando de morar com meu pai. Não tô gostando de viver nessa casa. Não mostrou isso. Então, quando você lê a história do filho pródigo, parece que ele era só um grande de um ingrato. Um filho ingrato, sem noção, que tava vivendo bem, feliz, e de repente, do nada, do dia pra noite, ele resolveu se afastar. Mas não é a mesma coisa que falam pra gente também, né? E outra coisa interessante é que também não fala depois que o filho pródigo voltou. E foi recebido com o anel no dedo e o caramba, a quatro, etc e tal. E agora? Ele voltou. E agora? O que vai acontecer? Festa? Sim, festamos. E depois da festa? Comer o cordeirinho. Porque você entende que no começo não conta por que ele quis sair, né? Ele só quis sair porque ele fez a louca. E depois não conta o que manteve ele ali. Porque, ok, o filho mais velho, ele sempre trabalhou. O mais novo, aparentemente, não. Agora que o mais novo voltou, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar? Ele vai voltar a fazer as coisas? Ele vai... E aí? O que vai acontecer? Entendeu? Pra que trazer essa questão? E o que essa história tem a ver com a história da Catilares? Você conhece a Catilares? Não. Não, né? Eu não devia estar falando o nome específico dela, porque agora ela é ele, né? Era uma mulher trans, que ela era influencer. Eu vi, sim. Lembra? Lembrei. Então, exato. E quando ela dá o relato dela, ela fala que ela tava passando por um momento muito difícil da vida dela, e aí ela ouviu a voz de Deus falando pra ela, quando você vai voltar pra casa. E ela conta essa história chorando, aos prantos, contando essa história. Existem pessoas que veem o relato dessa
pessoa e fala assim... Tem gente que diz, ela nunca foi uma mulher trans, na verdade. Sempre foi só uma pessoa que ficou confusa e aí agora vai querer usar essa história dela pra poder dizer que Deus a transformou. Só que quando você vai ver a história mais a fundo do que aconteceu com essa pessoa, primeiro você percebe que essa conversão só aconteceu por pressão familiar. Ela mesma fala isso, que tudo que ela queria era dar orgulho pra mãe dela. E quando você vê os vídeos dela fazendo a transição e virando um menino, a mãe tá sempre lá, com um sorriso, de orelha a orelha, emocionada, lágrimas nos olhos e aquela coisa toda. E a gente sabe que como a família, por mais que ela às vezes seja a pior coisa na nossa vida, não é o meu caso, mas ela é uma coisa que deixa a gente querendo muito que ela seja aquele padrão que a gente queria que fosse, né? A grande realidade é que todo mundo queria ter uma família que te acolhe, que te aceita, que te recebe, né? E que te ama, né? O jeitinho que você é, você tem que mudar. Exatamente. Só que pra algumas pessoas, é tipo assim... Bom, se a minha família não me aceita, só posso lamentar, eu vou criar a minha própria família. Como diria RuPaul. Mas existem pessoas que não. Existem não conseguem também, né? Não é uma coisa também fácil de você se libertar de todas as correntes e, de repente, você tem muitos amigos. Não é assim que funciona, né? Não, e também tem que analisar também que tipo de rede de apoio que a pessoa tem. Porque às vezes a pessoa fala assim, vou largar a mão da minha família, vou viver minha verdade. Mas ela vai ter amigos que vão dar aquele suporte pra elas? Porque quando eu passei pela minha questão financeira, pela dificuldade terrível que eu vivi, e depois tiveram outras dificuldades, né, que eu passei, se eu não tivesse ninguém, eu teria voltado muito triste, muito chateada, e viveria o resto da minha vida infeliz, mas porque era o que ia sobrar pra mim. Só que não foi o que aconteceu, né? Eu tive toda uma rede de apoio pra me sustentar ali. A rede de apoio maior é a Dani, né, Dani? Eu tive toda uma rede de apoio pra poder me sustentar naquilo ali. Porque senão você acaba voltando pra aquilo que te sobra, né? Inclusive, eu tenho um amigo que ele chega numa das nossas conversas, né, sobre quanto a gente tem pavor de um dia ter que voltar pra casa dos nossos pais e um dia ter que voltar pra igreja. Nas nossas conversas, a gente inclusive falou, nossa, tipo assim, não é uma opção, mas se tiver que ser voltar pra lá, eu volto, mas vai ser a coisa mais triste da minha vida, sabe? Mas a gente fala isso porque a gente tem toda uma rede de apoio, né? Então a gente sabe que chegar nisso seria literalmente ir pro fundo do poço. Fundão do poção mesmo, ter que voltar pra lá, sabe? E muitas das vezes, no caso dela, foi isso que aconteceu, né? Porque, ela era uma influencer muito famosa, muito conhecida, muito cheia de amigos, mas será que eram amigos mesmo? Será que ela realmente tinha amigos? Será que ela realmente tinha uma rede que acolhesse ele? Quer dizer, que acolhesse ela? Da mesma maneira que eu tenho, da mesma maneira que o Betuel tem e outros ex-crentes famosinhos que tem por aí tem também, pra conseguir sustentar eles e não fazer eles terem que voltar. Eu acho também que o maior problema ali foi... Não é nem pela influência da mãe, óbvio que teve, mas é o fato dele não ter alguém pra segurar a mão dele, né? Enfim, pra dizer, mano, vem cá, não precisa disso, a gente vai dar um jeito, vai fazer acontecer aqui. Você não precisa disso. Que foi o que eu tinha falado, acho que uns episódios atrás, né? Que eu tinha falado algo parecido, do tipo, a gente tem que ter paciência de abraçar essas pessoas, de trazê-las pra cá, de trazer pra perto, de conversar. Às vezes a pessoa só precisava conversar e não tinha ninguém disponível, disposto a escutar os problemas que a pessoa tinha, sabe? E acho que isso falta bastante ainda. E também, tipo, infelizmente a gente também tem que ter aquela maturidade de permitir que a pessoa faça a escolha dela. Também. Entendeu? Se a pessoa tomou a decisão de fazer isso, sei lá, ela é uma pessoa trans, ela resolveu destransicionar e pra poder voltar pra igreja e seguir o caminho do Senhor. Ter a maturidade de dizer, tudo bem, né? Vai lá. Independente da gente concordar ou não, entendeu? Que também virar as costas não é a solução. Porque assim como eles veem a oportunidade de pegar e puxar a mão dele de volta pra igreja, a gente também pode ter a oportunidade de puxar pra fora, sabe?
Então você virar as costas, automaticamente, pronto, essa pessoa vai se fechar pra você de volta, sabe? Também acho que não é o caminho de você só virar e falar, então vai se e se aí arruma. Não é assim também. Então... mas ao mesmo tempo também, a gente também não pode dizer assim, ai, que peninha, ele tá vivendo aquela vida. Quando essa pessoa, não, mas específico, quando essa pessoa começa a usar esse passado dela, sim, né, esse passado dela... Pra falar bosta. Pra falar bosta. Não. Entendeu? Aí não. Tem nada de pano pra passar aí, não. Exatamente. Porque, por exemplo, na região onde eu morava, quando eu era crente, tinha uma pessoa que a carreira dessa pessoa era dizer que era ex-travesti. Essa era a carreira dessa pessoa. Então, ela ia de igreja em igreja pra pregar sobre a história que ela viveu enquanto travesti. E aí diz essa pessoa que agora essa pessoa era casada e tinha 10 filhos. Pra poder mostrar o quão macho essa pessoa era. Quão viril ela era. E assim, eu cheguei a ouvir uma pregação dessa pessoa. E a pregação dela, porque inclusive eu vi ao vivo a pregação dessa pessoa. E ela falava um monte de diabruras, né? E ela praticamente disse que é isso, que... Sabe essa coisa de falar que todo mundo tem um filho que é ladrão, um filho que é estelionatário, um filho que é gay, e aí coloca tudo no mesmo balaio, como se fosse tudo a mesma coisa? Era ela falando sobre ser travesti. Porque ela falou que, porque aí eu era travesti, e eu era prostituta, e aí uma vida de sujeira, uma vida de não sei o quê, essas coisas horrorosas que ela falava. E aí, quando ela conta o testemunho dela, ela fala que ela tava... muito drogada, muito ferrada na vida, toda machucada, porque ela apanhava na rua por ser travesti, por ser prostituta. E aí ela subiu numa passarela e estava pronta para se jogar da passarela, quando ela olhou para um mural. Lá no Rio tem os muros são pintados com textos bíblicos, né? E aí ela olhou para um mural e estava escrito: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei." E quando ela viu aquilo, ela sentiu Deus tocar no seu coração. Ela foi para a primeira igreja que ela encontrou e se entregou a Jesus. E foi assim que aconteceu a mudança na vida dela. E aí ela passou a vender a história dela para todos os lugares que ela passa. Tenho pena dessa pessoa? Tenho pena, mas ao mesmo tempo eu fico, cala a boca. Mas eu nem acho que a pessoa era realmente travesti, desculpa. Acho que o cara só inventou a história mesmo. Enfim, só inventou a história. Pra poder vender. Igual o tio Chico. Porque como é que você prova? Quero não provas. Prova. Cadê não foto? Prova. Tem foto? Não tem. Ele tinha uma foto só. Que ele deve ter usado um vestido um dia, sei lá, no dia de São carnaval, João. No carnaval. No carnaval, isso, vestiu um vestido e falou, eu era travesti. Mas a gente também tem um influencer, prefiro não falar o nome dele, mas a gente também tem um influencer que é ex-travesti. E o trabalho dele é resgatar travestis e destransicionar esses travestis. Essas travestis, inclusive, na verdade. O trabalho dele é esse. É tirar o silicone dessas pessoas e transformar essas pessoas Mas é que também você tem que pensar na engrenagem que alimenta tudo isso. Que é o dinheiro. Quando a pessoa, vamos supor, essa pessoa que é ex-travesti, vivia na pobreza, provavelmente, porque a gente tem uma pessoal marginalizado, né? Que são os travestis. E que eu também culpo bastante, assim, a parte da comunidade LGBT também, mas isso aí é uma outra conversa. Pelo que acontece. E quando o cara vai pra igreja, vamos supor, ele vai pra igreja, destransiciona, começa a vender a história dele e começa a ganhar dinheiro, tendo uma vida que ele nunca teve quando ele era travesti. Você entende? Que isso também muda a cabeça das pessoas, né? Sim. E a pessoa vai lutar contra isso, porque é isso que tá movendo o dinheiro e tá movendo, sabe, a vida dele, dando pra ele um conforto que ele nunca teve. Não necessariamente pela religião em si, sabe? Mas é porque a gente vive no mundo capitalista que vai fazer isso. Vai fazer você fazer o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é o quê? É abrir uma igreja e ganhar dinheiro de pessoas? Ok, eu vou abrir uma igreja e ganhar dinheiro de pessoas. Eu acho que não é só dinheiro também, não. Eu acho que o poder também, né? Não é isso. Não é só dinheiro e poder. É também, os dois juntos, mas é também a atenção que você ganha. E essa atenção, ela pode ser interpretada facilmente como carinho.
com afeto. Ah, pode ser. Sabe? Mas é tudo bem falso, né? Não é exatamente isso, né? Não importa. Se a pessoa ela tá fragilizada, ela tá abalada, ela tá vulnerável, ela vai acreditar. É, a atenção, né? Ela vai acreditar. Você ganha atenção, você ganha gente dizendo que, nossa, suas palavras são tão sábias. Nossa, sua história de vida me inspira. Uau! E tudo isso numa pessoa que já tem uma fragilidade emocional, uma imaturidade emocional, faz ela acreditar muito facilmente e cair nessas conversas com uma facilidade inacreditável. Entendeu? Então a pessoa, ela entra nesse assunto, ela entra nisso. Porque pode muito bem ter sido o que aconteceu com essa influencer travesti e o que aconteceu também com um influencer que ele era gay. E ele tinha vários memes sobre ele, memes inclusive engraçadíssimos, eu adorava os memes dele. E ele também se converteu. E ele também disse que agora ele é evangélico e ele não é mais gay. Entendeu? Fim dos tempos mesmo, viu? Fim do mundo. Bem que o povo da igreja fala. Fim do mundo. E engraçado que existem dois caminhos, né? Tem o que diz que agora eu não sou mais gay. E tem o que diz, eu sou gay, mas esse é o meu espinho na carne, então eu vou reprimi-lo, porque é isso que Deus quer de mim. Uhum. Tem isso também. Eu fiquei horrorizada quando eu vi um cara falando isso, sabe? Que tipo, não, eu sou gay e eu sou evangélico, só que eu não pratico. Porque o problema não é o pecado, o problema é a prática do pecado. E tipo, amado, como assim? Sabe? No meio evangélico tem também uma pastora. Ela abriu uma igreja, ela é a precursora desse negócio de igreja inclusiva. E ela era lésbica. Olha só, entende aqui como que é o raciocínio. Ela era lésbica, aí ela se converteu e aí ela deixou de ser lésbica, tá? Aí ela deixou de ser lésbica, ganhou milhões, muitos milhões. Só que o ser lésbica voltou. O espírito do lesbianismo voltou. E aí ela voltou a ser lésbica. Só que aí o que ela fez? Ela voltou a ser lésbica e aí ela fez todo aquele malabarismo lindo que as pessoas fazem na Bíblia pra adaptar a Bíblia à realidade dela e agora ela é uma pastora lésbica, porque é isso. Porque o dinheiro tem que continuar entrando. Então, é que a gente tem esses lados, né? A gente tem o lado dessa, que eu acho que aquilo ali é muito pela grana, e o lado do afeto. Porque você ser um meme pode ser muito legal, mas uma hora a piada, ela vai passar. E outra, a piada não vai pagar tuas contas, né? E a piada não vai durar pra sempre, vão te esquecer. Cadê? Aí some o dinheiro e some aquele afeto que você queria. Aí o que você faz? Você fala, não. Sabe quem nunca me abandonou? A igreja. E é pra lá que eu vou. Aí faz, ó. Levanta o dedinho, filho. Exato, ó. Sabe quem nunca me abandonou? Deus. E é pra nunca ele que eu existiu volto. essa porra? Mas não, aí você esquece por que você saiu. Por que você saiu? É literalmente a mesma coisa que você voltar com seu ex. É literalmente. Você tá num dia muito carente. Tesão lá em cima, entendeu? Aquela vontadona. Aí o que você vai fazer? Ao invés de você esperar passar, não, você vai lá e manda mensagem pro seu ex. E aí o seu ex vai encher de amor pra dar. E aí você pensa, dessa vez vai ser diferente. Aí eu acho engraçado que a gente tem uma história na própria Bíblia contando o quanto contando de novo essa história de querer voltar com o ex quando você tá numa fase muito difícil da vida. Que foi o povo de Israel. O povo de Israel, o Moisés veio, né? Tirou eles do Egito, porque tava ruim lá no Egito, né? Tirou eles do Egito. E aí, quando eles estavam prestes a atravessar o Mar Vermelho, Moisés não tinha aberto ainda o Mar Vermelho, e aí o povo de Israel começou a reclamar. Como assim? Você tirou a gente do Egito pra gente morrer aqui, horrivelmente? Era melhor a gente continuar no Egito? A gente devia ter continuado lá, porque lá no Egito a gente tinha comida, no Egito a gente tinha casa, a gente tinha tudo que a gente precisava, e aí agora você trouxe a gente pra cá. E aí Moisés abriu o Mar Vermelho, o povo do Israel passou e tal. E agora vai tudo bem, todo mundo comemorou. Aí foram lá andando no deserto, começaram a passar fome, começaram a passar sede. Aí lá foi o povo de Israel reclamar de novo. Porque eu queria ter voltado pro Egito, porque no Egito era melhor, porque lá, blá, 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 blá. E aí, enfim, foram 40 anos de peregrinação no deserto,
onde o povo de Israel o tempo inteiro queria voltar. Só reclamou. Com razão. É isso que eu acho, eu fico bolada com isso, que o povo de Israel reclamou com razão. Mas o povo de Israel só reclamou que tava passando fome, porque aquele louco do Moisés falou, vamos pro meio do deserto, né? E ele não tinha um mapa, então ele se perdeu no deserto. Eles ficaram andando em círculos no deserto. 40 anos! Imagina! Pessoa que era neném quando saiu lá, já era pai de família, já. Não, a mulherada já tava entrando na menopausa. A menina saiu do deserto, saiu do Egito, não tinha nem menstruado ainda, já tava na menopausa. Exatamente. Perceba, né? E reclamando. E isso era ruim. O povo de Israel querer voltar pro Egito, que não era um lugar legal, mas que pelo menos eles tinham tudo que eles queriam. É errado. Agora, o filho pródigo querer voltar pra casa do pai dele, no momento em que ele começa a passar por uma dificuldade, aí tá certo. Qual que é a diferença? A diferença é que a igreja é boa e você é ruim. A diferença... Essa é a diferença na cabeça dele. Porque, veja bem, eu acho que, pra mim, a diferença é só que a história do povo de Israel, a gente sabe o que veio antes, que foi a escravidão. O povo de Israel era escravo. Aham. A história do menino lá, do filho pródigo, não existe um porquê ele quis sair. Não existe. Ele só saiu. E esse é que é o problema. Esse é que é esse é que é o comparativo que a gente precisa fazer. Na hora que vem aquela coisa do, poxa, era mais legal na igreja? Não era. Porque a igreja que era o seu Egito. A igreja não era a casa do seu pai. A igreja era o seu Egito, que te escravizava, que te obrigava a viver numa caixinha, que dizia que tipo de roupa que você tem que vestir, o jeito que você tem que falar, o cabelo que você tem que ter, o tipo de instrumento que você pode tocar, se você quiser tocar instrumento, o tipo de música que você pode ouvir e tocar, o tipo de filme que você pode ver, o tipo de desenho que você pode ver, o tipo de amizade que você pode ter. Isso é escravidão. Isso não é liberdade. Não é. Isso é escravidão. Então, toda vez, você aí, meu querido, que às vezes fica pensando, que saudade de quando eu era da igreja. Você aí, toda vez que você pensar nisso, lembre-se, por que eu saí de lá? Provavelmente você vai se lembrar e aí você vai decidir não voltar. Não volte com seu ex, tá bom? Tem algo a dizer, Dani? Não volte com seu ex. A não ser que ele seja muito bonito, rico, entendeu? Cheiroso, entendeu? O cão é muito bem articulado, como diria a nossa grande pensadora. E aí ele, muitas das vezes, ele se apresenta como esse ser compreensivo, amoroso, acolhedor, que vai te contar historinhas muito bonitas de finais felizes. Só que, infelizmente, muitos vão cair. Mas eu quero acreditar que os ímpios que nos ouvem estão com seus olhos bem abertos para não cair nessa enganação angelical. Não acreditem que Jesus, por andar com pecadores, prostitutas, bêbados e essa coisa toda, ele era legal e amoroso. Ele andava com essa gente para convertê-las. Sempre. Não era porque ele achava legal, não era porque ele gostava de bêbado. Ninguém gosta de bêbado. Não era por isso. Era porque ele queria converter esses bêbados, fazer os bêbados pararem de beber. Se ele gostasse de bêbado, ele também seria um bêbado, mas ele não era. Então, né? Pelo amor de Deus, ele não gostava, ele queria converter. E a única coisa que o diferenciou dos outros foi que Jesus queria converter os pecadores, enquanto naquela época, uma pessoa que era pecadora, ela só era segregada, ela só era ignorada. O pessoal gosta muito de pegar, por exemplo, a história da mulher samaritana e falar, Jesus falou com a mulher samaritana, ninguém queria falar com ela. Ninguém queria falar com ela por puro preconceito mesmo, porque o pessoal de Israel não falava com os samaritanos, eles não falavam. Essa era a única diferença. Ele não olhou pra mulher samaritana e falou, pô, você pega 5 homens, hein, ao mesmo tempo. E o homem que tu tá pegando agora nem é teu. Tu é amante. Da hora. Gosto assim. Vem, vem. Não foi isso. Não foi isso. Foi pra converter ela que Jesus falou com ela. E era por isso que Jesus falava com todas essas pessoas. A gente ouve essa história desse Jesus amoroso e fica achando que, nossa, esse é o Jesus. É isso que Jesus quer pra mim. Não é. Não é. Então não cai nessa história. Ele queria converter. Queria levar pro céu. Com a condição de que eles se arrependessem.
Enquanto os que vieram antes de Jesus já falavam, ó, não, é pecador, tem que morrer mesmo, vai pro inferno, e é isso aí, se não se arrepender. E ele só falava com o pessoal de Israel também, enquanto Jesus veio pra converter geral. Jesus veio pra converter geral, colocar geral no que ele considerava correto, na caixinha dele. É por isso que evangélico quer que todo mundo entre numa caixinha, porque Jesus queria que todo mundo entrasse numa caixinha. Para Jesus, nessa parábola do filho pródigo, o filho pródigo estava errado porque ele resolveu fazer festa, porque ele resolveu sair da casa do pai dele, porque ele resolveu ser independente. Quem aí é crente sabe o caos que os seus pais costumam fazer quando você resolve sair de casa sem ter casado. E é por isso. Porque o correto é a pessoa sair de casa. Foi o próprio Jesus que falou, inclusive. Deixará o homem, pai e mãe e uniciar uma mulher. É isso que Jesus quer. É nessa caixinha que ele quer que você entre. Então não esquece disso. Esse papo desse Jesus que ama todo mundo não é bem assim. E é muito importante você botar na sua cabeça o seguinte: parente nenhum merece o seu sacrifício. Isso é coisa que esses ex-bruxo, ex-crente não, ex-bruxo, ex-macumbeiro, ex-travesti, ex-gay, ex-lésbica, isso é o que eles sempre falam. Eu decidi fazer um sacrifício, sacrificar o meu eu, matar o meu velho eu, viver uma nova vida. Parente nenhum merece isso. Amor de mãe não pode ser maior do que seu amor próprio. Amor de pai, muito menos, né? Porque amor de pai também é complicado. Mentira, pais, vocês são legais. Jesus não era, ao contrário dos pais, que existem pais que são legais, mas Jesus não era um cara legal. Ele não era. Ele não te ama incondicionalmente. E o fardo dele não tem nada de leve, porque negar a si mesmo, como Jesus fala, Jesus diz que você deve negar a si mesmo, pegar a sua cruz e segui-lo. Nada disso é leve. Você negar quem você é, carregar uma cruz de uma outra pessoa que resolveu carregar sei lá por quê, e viver essa vida de mentira, nunca vai ser leve, nunca vai ser liberdade. E quando eu voltei pra casa do meu pai, Deus, ele falou, agora tira tudo que não me convém. E a primeira coisa que eu fiz para o meu trabalho na internet. Disse-lhe mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para o país distante. E ali desperdiçou os bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. Caindo, porém, em si, disse-lhe, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei com o meu pai. Dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um de seus empregados. Levantou-se, pois, e foi até seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correu, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos seus pés. Traze-lhe também um bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque o meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e danças. E chegando a um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Disse-lhe este, chegou teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saiu então o pai e falou com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai, eis que há tantos anos lhe sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca deste um cabrito para eu regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou seus bens com meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. Replicou-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. E era justo, porém, regozijarmo-nos
e alegrarmos-nos, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Gostou? Duas coisas, tá? Duas coisas. Ah, lá vem ela. Primeiro, por que o coitado não foi nem convidado, o irmão? Não foi nem convidado, tipo... Caraca, eu não tinha pensado nisso! Ah, tô aqui fazendo uma festa, mas você... Caguei. Vai lá trabalhar no campo, alguém precisa trabalhar nessa casa. Gente do céu, é verdade! O cara voltou e fizeram a festa e ele não chamou o filho que morava na casa. Pois é, cagou. Aí o segundo, cadê a mãe desse menino? Cadê a mãe? Cadê a mãe dessas crianças, esses moleque? Gente... Não, é porque assim, não tem mãe, porque a ideia é esse negócio, né? De fazer a metáfora, que na verdade era Deus, né? E não tem mãe, não existe mãe. Não existe mãe. Não... Fez com o dedo, brotou do chão, plantou. Não existe mãe, nunca Entendi. existiu mãe. Esse negócio de faz mãe... sozinho então, seus filha da puta. Esse negócio de mãe é coisa de católico. Crente tá. só tem pai. É só tem o pai. meu pai me ama. Meu pai, ele cuida de mim. Maria, mãe de Deus, tá bom? Mas é o meu pai que supre as minhas necessidades. É nada, é mamacita, caralho. Caraca, não convidaram o filho, mano. O filho mais velho não convidaram pra festa, eu nunca pensei nisso. Não convidaram pra festa, não quero nem saber. Filho trabalhando lá, ralando, carpinando um lote. Olha, nesse ponto eu acho que agora faz todo sentido ele ter ficado bravo, indignado, então, hein? eu também ficaria indignada. Nossa, que reviravolta. Se estivesse ali do lado, aí vou fazer uma festa lá na minha casa, meu irmão voltou, ninguém nem me avisa, nem te avisaram. Avisa. Não avisou. Nem viraram pra mim e falaram assim, ô, teu irmão tá aí, viu? Pô, nem fala um oi pra ele. Tu tá lá trabalhando, velho. Mataram o bezerro. Enrolaram ele todo no papel alumínio. Estão lá girando ele. Tá tocando música sertaneja. O pessoal tá dançando. E você lá trabalhando. Aí você chega. E vai dizer que filho pródigo não é filho favorito? E Deus não faz acepção de pessoas. Talvez faça.